Hoje eu vou começar o vídeo um pouco diferente, galera. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu tô com dois sentimentos hoje pra falar no vídeo de hoje. Um sentimento de muita felicidade por algo que está acontecendo no Corinthians, por um marco histórico que está acontecendo no Corinthians, que a gente já vai falar bastante, e por um sentimento de indignação, tristeza, de sentimento de enjoo, de náuseas. Sabe aquele jogo, quando eu faço pra vocês um pós-jogo, que o Corinthians jogou nada, o Corinthians não teve garra, não teve dedicação, não teve nada, aquela angústia, aquele sentimento de náuseas que você sente, é o que eu sinto da podridão que acontece com os dirigentes, conselheiros do Sport Clube Corinthians Paulista. O que está acontecendo no Corinthians é um negócio assustador, eu venho falando já alguns vídeos, já tô sendo até repetitivo. Mas a gente tem que falar aqui, porque a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque nós, torcedores comuns, torcida organizada, a gente tem que mudar esse sistema podre que é o Corinthians. Hoje eu tive que acordar, eu acordei por volta das 3 horas da manhã, meu filho não estava legal. Levei ele no médico e desde as 3 horas da manhã eu tô acordado. Agora são 10 horas da manhã, eu vim gravar o vídeo aqui. A gente acabou de chegar do hospital e eu tô acordado, tô lendo as notícias, porque eu fiquei lá no hospital esperando o exame, esperando as coisas acontecerem lá, e eu fiquei lendo as notícias do Corinthians. E desde a noite passada pra madrugada tá saindo muitas notícias da podridão que é o sistema arcaico de conselheiros do Corinthians. O Corinthians tem um sistema lá dentro que é o CORE, é o Conselho de Orientação, deixa eu só, acho que é Conselho de Orientação, né? Conselho de Orientação do Corinthians. É, exatamente, Conselho de Orientação do Corinthians. O que esses caras fazem? Esses caras, eles fiscalizam se tá faltando um balancete trimestral, se tá faltando algumas contas, prestação de contas do Corinthians. E sabe quem faz parte desse CORE, desse Conselho do Corinthians? Simplesmente a maior podridão do Corinthians. Eu vou colocar aqui, ó, os conselheiros vitalícios do Corinthians que fazem parte desse CORE. Membros natos. Membros natos são membros que fazem parte do conselho dos conselheiros vitalícios do Corinthians. E eu quero destacar aqui, ó, vou até colocar no mouse aqui pra vocês, ó. Eu quero destacar 4 nomes que estão aqui, ó. Andrés Navarro Sanches, pra quem não sabe, é o picareta master da renovação e transparência. Duílio Monteiro Alves, o pior presidente da história do Corinthians. Mário Gobi, o velho gagá que só vem falando um monte de merda. Só tá fazendo um monte de bosta no Corinthians. E pra finalizar aqui, Roberto de Andrade, aquele outro picareta que mama na teta do Corinthians até hoje. Então, esse sistema arcaico do Corinthians, galera, deixa eu só ajeitar aqui, ó. Esse sistema arcaico do Corinthians, eles estão querendo dar o golpe de qualquer jeito. De qualquer jeito. O que acontece é o seguinte, na quinta-feira, dia 28, tá marcada aquela reunião para votar sobre o impeachment do Augusto Melo a respeito da Vai de Bet, do contrato com a patrocinadora, tudo. Só que o que aconteceu? Teve uma repercussão gigantesca dizendo, o caso está sendo investigado, não pode abrir o inquérito para abrir o impeachment, votação para impeachment. Isso é golpe. Isso é golpe. Eu já vim falando isso há tempos aqui pra vocês. O que esse CORE fez ontem? É totalmente diferente, viu, galera? Totalmente diferente do que eles fizeram ontem. Eles mandaram pro conselho, isso aí pro presidente Romeu Tuma, um pedido de afastamento do presidente Augusto Melo. Esse pedido de afastamento não tem nada a ver com o caso Vai de Bet, não tem nada a ver com isso aí. Eles estão alegando que o presidente Augusto Melo omitiu algumas coisas que eles pediram. Tentaram fazer algumas reuniões com ele para o Augusto Melo prestar algumas contas para eles e o Augusto Melo acabou não fazendo isso. Bom, vamos lá. Em entrevista ontem no SBT, para quem não sabe, o Augusto Melo estava no programa do SBT ontem à noite e ele falou a respeito disso. Falou, tá sendo resolvido tudo isso daí. Balancete trimestral que precisa ser mandado, algumas prestações que eles estão resolvendo, junto com o sistema jurídico do Corinthians, estão resolvendo esse assunto. Então não tem o porquê eles quererem fazer isso daí. Querer o afastamento imediato do presidente Augusto Melo. Eles estão desesperados, eles estão atirando para tudo quanto é lado. Os ratos, o câncer do Corinthians, eles querem voltar ao poder de qualquer maneira. Seja na forma
errada, ou seja, tomando o poder, que é o que esses caras estão querendo fazer. Essa é a verdade. Eles estão querendo tomar o poder, sentar na cadeira da presidência de novo, para falar que eles são os donos do Corinthians. Porque é isso que eles sentem. Que eles acham, né? Que eles são o dono do Corinthians. Pra quem tá falando, mas se tiver o afastamento do Augusto Melo, se tiver o impeachment do Augusto Melo, tem outra votação. Não é que vai ter um candidato da Renovação e Transparência. Tem que ser muito ingênuo a pessoa falar um negócio desse, né? Tem que ser muito ingênuo. Os caras eles estão conseguindo tirar o presidente, na marra de lá de dentro, dando um golpe, e você acha que eles não vão colocar alguém do sistema podre deles, da Renovação e Transparência, lá no poder? Não, tem que ser muito ingênuo pensar sobre isso daí, né, galera? Tem que ser muito burro, essa é a verdade. É óbvio que eles estão fazendo essa manobra política, eles estão atirando agora pra tudo quanto é lado, até porque eles estão querendo, tô lendo as matérias aí, que eles estão pensando até em cancelar a votação do impeachment na quinta-feira, por conta da repercussão que tá dando. Comissão técnica, a diretoria do Corinthians, jogadores e a própria torcida. E a própria torcida que tá vendo a podridão que tá acontecendo lá dentro e vai fazer um baita do manifesto lá na frente no dia 28 contra essa votação maldita, secreta. Então eles estão... se não der certo aqui, a gente vai pra esse outro lado aqui. Se não der certo aqui, a gente vai pra esse outro lado aqui. O Augusto Melo foi bem sincero ontem na entrevista no SBT. Desde o começo do mandato dele, eles estão fazendo de tudo para arrancar o Augusto Melo à força de lá de dentro. E é o que eu sempre falei aqui, não é o Augusto Melo que a gente está defendendo, não vai ter um golpe. Podia estar outro presidente lá dentro. Mas o que estão querendo fazer que é o problema. A forma que eles estão querendo fazer é o problema. Augusto Melo foi bem sincero ontem na entrevista falando. Ele simplesmente falou, cara, vocês estão querendo voltar pro poder? Vocês têm mais 2 anos aí pra fazer um baita de um trabalho e na próxima votação vocês tentam entrar de novo. É isso que tem que ser feito. Isso é a democracia. É desse jeito que funciona. E eu vou voltar e cravar aqui pra vocês. Por tudo que eu tô conversando com os torcedores corintianos, pelas torcidas organizadas, não vai ter golpe. Vocês não vão tirar o presidente na marra. Vocês não vão. Sabe por quê? Porque vai ter uma... Se vocês fizerem isso, vai ter uma revolução tão grande, mas tão grande dentro do Parque São Jorge, que vocês vão se arrepender muito de ter feito isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E eu tô falando faz tempo. Vocês estão mexendo num vespeiro. Vocês estão jogando gasolina no fogo. Vocês estão mexendo em coisa que não tem que mexer. Trabalhem, tentem voltar pro poder. Vocês só estão conseguindo fazer com que o torcedor tenha mais certeza do quanto podre vocês são aí dentro do Corinthians. Do quanto urgente nós temos que fazer uma reforma estatutária no Corinthians para arrancar vocês daí de dentro. Para não ter mais negócio de conselheiro vitalício no Corinthians, mamando na teta do Corinthians, não se sabe até quando. É isso que tem que ser feito. E vocês estão só provando que o torcedor comum e as torcidas organizadas estão corretas, estão certas, com essas atitudes que vocês estão tendo. Porque vocês são sujos, vocês são podres, vocês jogam sujos. Vocês não conseguem jogar limpo. Vocês tiveram 16 anos no poder e esconderam do torcedor corintiano, com títulos, com conquistas, esconderam a ladroagem que vocês estavam fazendo dentro do Corinthians, a picaretagem que vocês estavam fazendo dentro do Corinthians. Vocês esconderam isso. Só que uma hora a conta chega. E chegou pro Corinthians. E agora que o Corinthians está tentando se profissionalizar, está tentando andar pra frente, está tentando construir uma nova história, o que vocês estão querendo fazer? Afundar o Corinthians de novo e voltar pro poder. Vocês são muito sujos, cara. Vocês são podres, velho. Vocês não têm alma. Vocês não têm sentimento. Vocês não são ser humano. Vocês devem ser a escória da raça humana. É isso que vocês são. Vocês são um lixo humano. Não, nem lixo. O lixo comparado a vocês, conselheiros do Corinthians, é muito melhor. É muito melhor, porque o lixo ainda, às vezes, é reciclável. Vocês não são recicláveis.
Vocês são a escória, vocês são a podridão. É isso que vocês são. Vocês são a carniça. Essa é a verdade. Bom, vamos tentar falar um pouquinho de coisa boa do Coringão, né? Colocar aqui na tela para vocês um assunto bom do Corinthians, que eu falei para vocês que o sentimento que eu começo esse vídeo aqui é ambos os sentimentos, né? Mas, olha isso aqui, ó. Será que esses caras, essa podridão, eles querem aproveitar? Sabe por quê? Porque tudo que esses caras estão fazendo contra o Corinthians, a torcida tá fazendo em prol do Corinthians uma ação, um projeto espetacular, vindo da ideia dos Gaviões da Fiel, junto com o Corinthians, junto com a Caixa Econômica Federal. E ontem teve mais um passo importantíssimo. Pix da Arena, Clube, Caixa e Gaviões assinam um acordo pra vaquinha. Tá muito próximo de acontecer isso aí, galera. Tá muito próximo da gente conseguir ajudar o Esporte Clube Corinthians Paulista, quitando essa arena e colocando o clube mais tranquilo nas suas dívidas. Só que por outro lado, galera, olha que merda eu tenho que falar isso daí. Eu já vi tantos corintianos comentando. Ah, legal. Aí a gente vai, a gente se esforça, a gente se mata, a gente paga a Neoquímica Arena pra essa escória voltar pro poder, pra esses lixo arrombado voltar pro poder. E eu não consigo tirar a razão dessas pessoas, mano. Eu não consigo tirar a razão. Então, por isso que eu tô falando, dia 28, quinta-feira, todos os corintianos, todos que tiver disponibilidade, tem que ir na porta do Parque São Jorge. A gente tá fazendo uma revolução dentro do clube. Esse negócio do Pix da Arena é uma revolução incrível que a torcida do Corinthians vai fazer. E a gente vai fazer uma revolução tirando esse câncer lá do Corinthians. Como a gente vai fazer isso? Não sei. Como? Por favor, quem tiver uma ideia, quem tiver um planejamento, quem tiver algum passo que a gente possa estar dando, o torcedor comum junto com a torcida organizada, vamos estar fazendo isso daí para tirar esses dinossauros de lá de dentro. Eu tô cansado, cara. Eu tô cansado. De verdade, mano. De verdade mesmo. Os caras, eles conseguem pegar momentos, pouquíssimos momentos que o corintiano teve de felicidade nesse ano, tá tendo de felicidade nesse ano, junto com o time, com comissão técnica agora, que tá fazendo uma campanha espetacular nesse final de Campeonato Brasileiro, torcida organizada, conseguindo fechar esse acordo, esse projeto maravilhoso da quitação da Arena. Eles conseguem acabar com a felicidade do torcedor, fazendo essa podridão dentro do clube. Chega, galera, chega. Chega. O que tem que ser feito... Ó, uma ideia... Acabei de ter essa ideia, galera. Acabei de ter essa ideia. Sabe o que poderia mudar muita coisa dentro do Corinthians? Clube, Corinthians, vai ser uma coisa. Futebol vai ser outra. Então vai ter um presidente que vai cuidar do clube do Corinthians e um presidente que vai cuidar do esporte do Corinthians e do futebol. Que não dá pra gente ser hipócrita, galera. O futebol é o que dá mais renda no Corinthians hoje. O futebol é o que alavanca o Corinthians hoje. Essa é a verdade. Óbvio, o Corinthians tem todos os esportes, basquete, natação, todos os esportes. Mas pega um presidente pra cuidar do clube. Fica com o sistema dinossauro aí que vocês querem, fica com o clube então. É capaz de vocês falirem o clube do Corinthians. É capaz não, vocês vão falir o clube. É capaz de não fazer limpeza em piscina, é capaz de não cortar a grama do lado do campo, é capaz de não fazer as manutenções necessárias dentro de um clube. É capaz, sabe por quê? Porque até aí vocês vão fazer o jeitinho brasileiro de vocês aí, de arrecadar pra vocês e não em prol pro clube. Só que aí coloca um presidente só pro futebol. Só vai cuidar do futebol. Faz uma gestão jurídica, uma gestão toda pro futebol. E muda isso daí, galera. É óbvio, é muito superficial eu tá falando tudo isso aí, tá? Uma ideia que acabou de vir na minha cabeça isso. Mas tira esses conselheiros pra parar de mandar no futebol do Corinthians. Tira isso daí. Porque esses conselheiros, eles estão envolvidos em tudo. Em negociação de jogador, em negociação de patrocínio, em negociação de tudo. De tudo. Antigamente eles tinham isso daí. Hoje em dia, com o presidente Augusto Melo, pelo que ele fala nas entrevistas dele, acabou a mamata pra esses caras. Acabou a mamata pra esses caras. Então o que o Augusto Melo tá fazendo? Ele tá dobrando o faturamento do Corinthians com patrocinadores, com cota de televisão, com tudo. E não tá sobrando pros conselheiros. Por quê? Porque acabou a mamata, fechou a torneira.
E o que está acontecendo? Eles estão desesperados. E a gota d'água para eles, que eu já falei aqui para vocês, foi quando esses lixos quiseram tirar o CEO Fred Luiz, que o Augusto Melo contratou para profissionalizar o Corinthians. E o que eles fizeram? Eles querem tirar. E o Augusto Melo bateu no peito, fez o que toda a torcida pediu para ele fazer e falou, eu não vou tirar ele. E aí começaram com toda essa papagaiada de impeachment aí. Impeachment pra cá, e tá devendo, não consegue passar balancete, essas coisas. Começaram a tirar pra tudo quanto é lado. Eu ia esquecer de ler um texto aqui pra vocês, que eu li hoje de manhã também. Eu vou tirar da tela aqui, só pra aumentar minha tela aqui. Então, só pra resumir do projeto da Neoquímica Arena. Caralho, eu tô feliz pra caralho, espero que saia logo isso daí. E vai dar tudo certo, galera, vai dar tudo certo, vamos ter o pensamento positivo. Mas eu recebi de um amigo meu aqui no WhatsApp um texto que resume toda essa podridão que tá tendo no Corinthians. Resume tudo. Eu vou ler ele aqui pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo dentro do Corinthians. Há muita sujeira envolvendo alguns sócios do Corinthians. Os de rabo preso com a renovação e transparência, incluindo licitações superfaturadas na construção da arena e participações em negociações de jogadores. O medo desses envolvidos de Augusto continuar é grande, pois caso a renovação não volte, essas práticas podem ser expostas, aumentando o risco de prisão para alguns, que já tem problema na Polícia Federal, o que explica a tentativa de golpe. Vocês entenderam? Vocês entenderam esse começo desse texto aqui? O grau que tá, a situação que tá. É por isso que o Pretzel, há um tempo atrás, até viralizou um vídeo dele falando que tem investigações severas dentro do Corinthians. Severas, de ex-dirigentes do Corinthians. Severas. Eu não sei o porquê que essas investigações não vão pra frente. Não vão pra frente. Porque vai cair a casa de muita gente lá dentro. Vocês podem ter certeza disso. Certeza. Um exemplo que eu dou, antes de continuar o texto aqui, um exemplo que eu dou é o ex-presidente e ex-dirigente, se eu não me engano, do Internacional. Foram condenados a uma caralhada de anos de prisão por conta de desvio de dinheiro do clube. Foi comprovado. Então vai pra cima, investiguem, que vão achar a podridão que era o Esporte Clube Corinthians Paulista, os dirigentes que estão lá, esses conselheiros que estão lá. Ó, para 2025, o Corinthians se prepara para tempos cautelosos. Falando agora da projeção para 2025, tá, galera? Caso Augusto Melo dê tudo certo ele ficar no Corinthians. As despesas serão cortadas para focar no pagamento de dívidas. O clube terá um reforço de peso financiado pela patrocinadora, enquanto as demais contratações serão oportunidades de mercado para compor o elenco. Perfeito, que é o que a gente está pedindo. Mantém o elenco, a patrocinadora contrata mais um jogador de peso e contrata alguns jogadores, oportunidades de mercado, faz uma captação legal para peças chaves para jogar no Corinthians. Fred Luz planeja implementar no Corinthians a mesma estratégia de reconstrução financeira que aplicou no Flamengo, voltada para a quitação das dívidas. Esse projeto, em parceria com o Ministério do Trabalho, afetará diretamente interesses de sócios, presta atenção nisso aqui, interesses de sócios e de pessoas ligadas à renovação e transparência. Vocês estão entendendo o porquê do desespero? O porquê que eles querem tirar o CEO Fred Luiz do Corinthians? Vocês estão conseguindo entender? O vídeo vai ficar um pouquinho longo aqui, mas já tá terminando, tá, galera? Vocês estão entendendo o porquê do desespero? Sob esse modelo, o clube deixaria de fazer novas dívidas, pagando tudo à vista e todo o valor pendente seria registrado no Ministério do Trabalho. Parte da receita mensal do Corinthians, de 10% a 20%, seria direcionada exclusivamente ao pagamento dessas dívidas. O Ministério, então, pagaria diretamente os credores, reduzindo o valor recebido pelos empresários que tentam receber tudo à vista desde a chegada de Augusto. E iriam começar a receber pequenas parcelas mensais e organizando o pagamento em fila, priorizando as dívidas mais antigas. Isso impactaria significativamente empresários e sócios que atualmente recebem porcentagens dos valores pagos, além de afetar os peixes grandes envolvidos nas negociações financeiras da renovação que recebem suas porcentagens.
Esse é o maior motivo da tentativa do golpe. Preciso falar mais alguma coisa, galera? Resumiu tudo pra vocês esse texto aqui? O desespero desses caras? O Corinthians está tentando se profissionalizar, enquanto esses ratos não querem que o Corinthians não se profissionalize, porque não vai sobrar pra eles a merreca que todo mês, todo dia, toda hora deve sobrar no bolso desses caras. É esse o desespero desses caras. É isso que acontece dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Espero que eu tenha sido bem... que vocês conseguiram entender a real situação que está acontecendo dentro do Corinthians, galera. Beleza? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!